Nós somos espíritas e, como todos, também tem ciência, somos espíritas no segmento cristão. Somos todos cristãos e nós baseamos os nossos entendimentos, a nossa conduta e a nossa posição moral baseado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como todo segmento espírita, nós temos por base a reencarnação e também os motivos dessas reencarnações. A reencarnação já era aceita e compreendida pelos povos antigos, desde antes de Jesus, desde a era de Moisés, as pessoas já acreditavam e sabiam das reencarnações. E com isso, com o passar do tempo, com o passar da cultura e da capacidade de entendimento, foram tendo então várias compreensões de reencarnação. Nós já lemos várias outras vezes no Evangelho Jesus falando sobre o ressuscitar de uma pessoa. Naquele trecho, por exemplo, de quando o marido morre e deixa a viúva sem filhos. Naquele trecho do Evangelho específico, Jesus diz que todos estão enganados, que quando uma pessoa ressuscita, vai estar no céu e não existe mais definição de sexo e de outros entendimentos que foram criados propriamente na terra. São todos iguais, as pessoas serão como anjos no céu. Mas para ressuscitar, do ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo e da espiritualidade maior, é você vencer todas as suas dificuldades, é você se tornar um espírito de fato evoluído, que você venceu os seus erros, superou os seus vícios, superou o seu débito kármico, se tornou um espírito bom, um espírito de luz. Aí sim, você vai estar de volta às suas origens. Você vai voltar para o lugar de onde você veio. Aí sim, você ressuscitou. Isso é o ressuscitar do ponto de vista da espiritualidade maior e no ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo, dos grandes mestres. As pessoas daquela época de Jesus, quando Jesus perguntou quem o povo diz que eu sou, já é um ponto de vista diferente do que o Jesus próprio afirmou que seria ressuscitar. Aqui quem diz foi o povo, né? Alguns dizem que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então, no ponto de vista das pessoas daquela época, ressuscitar era uma reencarnação, o que de fato não deixa de ser, né? Para o nosso ponto de vista, o que é ressuscitar? Uma pessoa morreu, desencarnou e depois voltou para a terra, para viver junto com os encarnados. Só que em um corpo diferente, uma família diferente e com uma personalidade diferente. O que ressuscita é o espírito e não o corpo físico. Então, na esfera mais baixa, na esfera da compreensão humana, quem reencarna está assim ressuscitando. E isso era comum desde a época de Herodes. Quando Jesus começou a se destacar em meio às pessoas, a realizar as suas obras, os seus ensinamentos, as pessoas não sabiam quem de fato era Jesus, apenas ouvia rumores, e essas informações chegavam às vezes atravessadas. Então isso começou a chamar a atenção de Herodes, e também despertou-lhe a curiosidade de saber quem era Jesus. Então ele começava a especular. Algumas pessoas falavam para Herodes que quem estava fazendo todo aquele alvoroço, aquela revolução, era Elias, que havia ressuscitado. Isso que eu estou citando agora já é um outro trecho do Evangelho. Seria Elias que havia ressuscitado. Falavam para Herodes que era João Batista que ressuscitou. Então as pessoas não tinham certeza de que era Jesus, quem era Jesus e o que ele de fato fazia. Então começou a haver essas especulações. Agora eu estou dizendo isso para vocês, não para a gente ficar contando história do Evangelho, mas sim porque nós somos cristãos. E nós temos que ter o entendimento do principal símbolo
da principal herança cristã para nós encarnados, que é o Evangelho. Então nós temos que entender e analisar o Evangelho do ponto de vista do espírita, e não do ponto de vista que foi colocado para nós atendendo interesses de outras pessoas. Nós não devemos ser confinados a olhar simplesmente para frente, na direção que nos foi apontada. Nós observamos os acontecimentos e o que está à nossa volta. E assim que nós entendemos e analisamos o Evangelho, nós procuramos entender sempre a parte espiritual do Evangelho, que foi o trabalho de Jesus Cristo aqui na Terra. A principal atividade de Jesus na Terra foi no espiritual. Embora ele tenha vivido como encarnado, estar submetido às leis físicas, às leis da natureza terrena, as suas atitudes eram no mundo espiritual. O seu ponto de vista era na dimensão dos espíritos. E era assim que ele agia. E ele agia assim porque é no mundo dos espíritos que tudo acontece. O que é feito no mundo dos espíritos dura para sempre, é eterno. E o que é feito no mundo espiritual, por mais belo que seja, aquilo morre junto com o corpo físico de quem presenciou aquilo. Com o tempo acaba. Com o tempo cai no esquecimento, ou perde o seu valor ou a sua função. Não dura para sempre. E no mundo espiritual, as ações, o que é feito é perene, dura para sempre. Jesus agia sempre no mundo espiritual, porque tudo acontece no mundo espiritual. E no físico é apenas o reflexo dos efeitos do mundo espiritual. Nós vivemos, sim, o reflexo do mundo espiritual. E vivemos e sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Tudo em geral. Quando nós reencarnamos por um motivo. Nós não estamos aqui hoje encarnados simplesmente pela força do acaso. Estamos aqui com um objetivo. Nós não existimos simplesmente por ter nascido, crescido, estudado, passa a vida toda comendo e depois morre. Não é só isso. Nós estamos aqui para fazer algo que devíamos ter feito e não fizemos, ou corrigir algo de errado que nós fizemos. Essa é um dos principais pilares do Espiritismo, a reencarnação e o efeito kármico a que nós estamos sujeitos e vivemos sob influência dele, sim. Nós somos hoje exatamente o que fomos no passado. Vai se juntando todas as nossas experiências, todos os nossos bônus e todos os nossos débitos. E aí resulta no que somos hoje. Todo mundo quer melhorar a sua vida, quer melhorar a sua condição, quer buscar para si uma vida melhor, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais feliz, se sentir vitorioso. Ótimo, todo mundo quer isso. Isso é sem exceção. Todas as pessoas querem melhorar, querem ser vitoriosas. Mas eu digo uma coisa: não existe vitória sem batalha. E nenhuma batalha é fácil ou agradável. Todas elas têm dificuldade, têm sofrimento, tem empenho, tem esforço, tem sacrifício. É só com o esforço, dedicação, que você vai chegar à sua vitória. E a vitória é contra quem, Adão? Contra nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. Ainda mais quando sabemos onde é que estamos errando. Não é necessário ninguém apontar para nós os nossos erros e os nossos defeitos. Não é preciso ninguém apontar para nós onde está a nossa fragilidade moral, onde está o nosso senso de injustiça, onde nos falta a verdade. Nós sabemos, nós somos nossos próprios juízes. Agora resta saber se somos um juiz verdadeiro.
que geralmente não somos, já que é nós mesmos que vamos nos julgar, né? Então, na minha avaliação, o meu erro foi mínimo, o meu erro foi insignificante, não tem problema, depois eu recupero, depois eu compenso, e nunca que compensa, e nunca que recupera nada. O que nós somos bons de fato é em analisar e julgar o erro dos outros, mesmo que sejam até menores do que os nossos, mas o nosso julgamento é muito pior do que o nosso. Isso é evolução? Claro que não. Não somos verdadeiros nem com nós mesmos. Então, como que poderemos cobrar de outros que sejam justos conosco, se nem nós mesmos somos? Este é um princípio cristão. Seja verdadeiro nas coisas. Isso está relacionado com amor. Parece ser contraditório, né? Mas é amor. Amor incondicional. Quando ele diz que o amor não se alegra com o sofrimento do outro, mas sim com a verdade. O amor é justo, é bondoso, é caridoso. Mas todo mundo lê esse trecho do Evangelho, e acha ele lindo. Nossa, mas como é bonito esse trecho do Evangelho. Aplique ele para você mesmo. Mas procure analisá-lo e aplicar em você mesmo a parte que ele lhe cobra. Lhe cobra essa postura que o amor exige. Se você tem o amor, você tem tudo o que precisa para se tornar um espírito iluminado, um espírito que está bem próximo de se tornar um espírito evoluído. Porque senão, meus irmãos, se continuarmos com essa mesma cultura que nós temos hoje, se continuarmos com esses mesmos conceitos de que tudo deve ser eu primeiro, eu que estou certo, eu que mereço, pode ter certeza, dentro de algum tempo vamos estar encarnados novamente. Talvez não na condição tão feliz como que temos hoje, porque não importa qual a condição que você esteja, você sempre acha que está sendo injustiçado de alguma maneira. Depois que você perde o que você tem, aí você pensa: eu era feliz e não sabia, eu queria tanto estar daquela época. Mas não importa, por melhor que você esteja, você sempre vai achar que merece estar melhor. E para merecer, faça por merecê-lo, e não simplesmente ficar lamentando as dificuldades, não ficar lamentando condição física, condição social, condição financeira. Não adianta lamentar, que não vai mudar nada. O que você tem que fazer é se dedicar, e nos falta muito isso. Eu estou falando, e a referência que eu tenho para estar falando isso para vocês sou eu mesmo. Não é que eu sou perfeito e que sei onde é que estão os erros e que só eu faço certo. Eu estou falando me tendo como referência. E o que me deixa mais confortável diante da situação é que eu sei que muitos se identificam comigo. Porque é assim a natureza humana. Somos todos humanos, então não somos tão diferentes. Tomara que muitos outros não se identificam comigo e que se julgue: ainda bem que eu não estou nessa condição infeliz, eu sou bem melhor do que a maioria. Então, se for verdade, ótimo, maravilha. Eu fico ainda muito mais confortável em saber que tem um espírito melhor do que eu em nosso meio, em nosso grupo, porque eu posso aprender com ele de alguma forma. Mas voltando à condição espiritualista, que nos envolve de maneira direta, porque somos médiuns, e sendo médiuns, nós fazemos parte desse sistema espiritual. Nós convivemos junto com a espiritualidade maior e procuramos o máximo compartilhar das verdades do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre buscamos isso. Nós buscamos a perfeição.
Estamos sempre perseguindo e fazemos parte de todo esse sistema. Com a nossa mediunidade, nós nos tornamos pessoas do meio. Vivemos no mundo físico, mas compartilhamos do mundo espiritual com os mentores que se fazem presentes. Compartilhamos das energias do mundo espiritual com a proximidade da espiritualidade maior, que utiliza do nosso plexo para ter maior e melhor acesso aqui na Terra, sem precisar regredir o seu padrão vibratório. Somos úteis para a espiritualidade maior, porque através do nosso magnetismo, dos nossos plexos e chakras, a espiritualidade tem facilidade em manter aqui na Terra um pouco da energia que é necessário para ajudar os filhos de Deus a encontrarem a sua própria evolução. Estamos aqui para praticar a cura desobsessiva, e para isso é necessário que haja essa intermediação, para que essas forças, para que essas energias chegassem aqui na Terra. E isso só é possível através de um plexo encarnado, de um ponto de força magnetizado aqui na Terra. E isso só é possível através de um espírito na condição de encarnado. A espiritualidade está o tempo todo nos observando, está o tempo todo trabalhando em prol do planeta. Se a espiritualidade quisesse, poderiam sim, de maneira súbita, com muita facilidade e rapidez, eliminar toda a energia negativa que envolve este planeta, de retirar deste planeta todo espírito desencarnado que está nos mundos inferiores. Poderiam facilmente fazer isso. Mas não é o que Deus Pai Todo-Poderoso deseja. Ele deseja que os seus filhos evoluam por si próprios, que eles aprendam a ser espíritos verdadeiramente bons. E aqueles que não querem ser bons, que estão nos mundos inferiores, que são considerados por nós como demônios ou espíritos sofredores, também são filhos de Deus. Foram criados por Deus Pai Todo-Poderoso e estão hoje em um local inferior, com atitudes inferiores e entendimentos inferiores. Mas é porque isso foi imposto a eles. Mas existe neles a centelha divina. E muitos deles são nossos parentes espirituais, porque também estivemos lá. E por algum motivo fomos resgatados, conduzidos para as esferas superiores, mas como temos débitos kármicos, estamos aqui reencarnados para saldar esse débito. E temos um compromisso com os nossos entes queridos dos mundos espirituais, aqueles que já estão na luz, de ajudar os nossos irmãos que estão em condição inferior. E também existem nós, encarnados, que sofreríamos drasticamente os efeitos de uma intervenção divina direta aqui na Terra. Porque temos em nossa essência energias negativas que seriam destruídas por uma decisão de Deus Pai Todo-Poderoso em eliminar tudo que é de negativo. E além do mais também, onde estaria a nossa evolução? Não aprendemos nada. Fomos resgatados, mas com a mesma natureza. Fomos resgatados sendo ainda o que somos hoje. Estamos aqui para sofrer mesmo as influências negativas e superá-las. É só assim seremos verdadeiramente bons. Ah, mas se eu soubesse o que eu fiz de errado, seria mais fácil eu corrigir. Não. Seria conveniente para você corrigir os seus erros, se você os conhecesse todos. Você os corrigiria e se tornaria bom por conveniência, para estar em um mundo melhor, mas não porque você se tornou de fato bom. Você tem que aprender isso por você mesmo. O que você tem que melhorar é a sua natureza em si. Fora isso, vai reencarnar de novo. E sabe lá Deus quando isso acontecerá, e se será nessa mesma condição, ou se será aqui. Nós não sabemos. Então,
Deus Pai Todo-Poderoso, na sua bondade, nos concedeu então a mediunidade. Estamos aqui para servir a espiritualidade, para ajudar aqueles nossos irmãos que não podem ajudar a si mesmos e principalmente ajudar a nós, porque estamos sempre sendo orientados por espíritos de natureza nobre, estamos sempre envolvidos em energias de mundos superiores, então tudo está favorável a nós. Agora só basta fazermos os julgamentos coerentes com nós mesmos. E assim, meus irmãos, temos grandes chances de vencer as nossas dificuldades. Temos grandes chances de sair desse lamaçal que nós mesmos criamos e mergulhamos nele. E não adianta simplesmente ajoelhar e rezar e pedir a Deus perdão pelos seus erros. Não adianta pedir perdão porque você já está perdoado. Agora o que resta é ação, é você agir. Porque a espiritualidade maior nos quer no mundo de luz, mas é nós mesmos que acabamos nos excluindo deste mundo de luz pela nossa própria natureza. A gente sempre fala, e vou repetir mais uma vez para finalizarmos essa parte do nosso trabalho: todo mundo quer ir para o mundo de luz quando desencarnar. Todo mundo fala isso: quando eu morrer eu quero ir para o céu. Não vai não. Muito poucos vão. Muito poucos. Você vai com toda certeza para o mundo em que você tem afinidade com ele. Se você é bom, caridoso, justo, honesto, coerente, prevalece pela moral, pela honestidade, você vai para o mundo onde os espíritos pensam como você. Se você é mesquinho, ciumento, arrogante, preguiçoso, teimoso, vaidoso, ladrão, então você vai para o mundo onde os espíritos agem e pensam como você. Agora, se você é mais ou menos, vai para o mundo mais ou menos. É por isso que Jesus diz: a casa do meu pai tem muitas moradas. E ele não quis dizer que é um tanto de casinha, uma atrás da outra, não. Essas moradas são dimensões, são planos vibracionais diferentes, onde a seleção é feita de maneira natural. Jesus Cristo pode vir aqui te pegar e te colocar do lado dele, no mundo dele. As energias daquele mundo vai te colocar para fora como se você fosse um corpo estranho. A sua própria natureza te expulsa daquela energia. Então você vai se acomodar, se sentir confortável e aceito no mundo que tem o mesmo padrão vibratório que você. É essa a regra, é assim que funciona. Não existe um porteiro te proibindo de entrar no céu, não. E nem existe nada também te agarrando à força e te levando para o mundo inferior, não. Isso acontece de maneira natural. Essa é uma lei espiritual e que está ligada diretamente à nossa natureza, à nossa personalidade e o nosso padrão vibratório. As energias se atraem por afinidade. É assim que funciona. Quer sair dessa situação? Só tem um caminho: trabalhar, aprender e evoluir enquanto encarnados. Porque é mais fácil aprendermos agora do que depois. Assim diz Jesus: se você deve a alguém, pague logo esta pessoa antes que ele te leve no juiz. Que se ele te levar no juiz, ele vai te condenar e vai te pôr na cadeia. E você estando preso, vai ser mais difícil você pagar a sua dívida. Então, meus irmãos, o Evangelho nos ensina tudo. Basta sabermos compreender e entender o que ele tenta nos ensinar através dos princípios do cristianismo.